Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Ele a honra, a glória, o domínio, a sabedoria por todos os séculos. Que o Espírito Santo, mais esta hora, mais este momento da palavra, nos ilumine, nos consolide na fé, para que possamos ser instrumentos da sua palavra, da sua vida, brotando em nós e em todos aqueles nos quais nós partilharmos essa palavra. Tomamos hoje a aparição de Jesus na Galileia aos seus discípulos, capítulo 21 do Evangelho de São João. E ele vai fazer a narrativa, os apóstolos, e você pode ler depois, capítulo 21, os apóstolos estão reunidos e diz Simão Pedro: eu vou pescar, nós vamos também contigo. O importante nisso, uma das coisas mais importantes nisso, digo de maneira humana, é a união dos discípulos. Então, quando Pedro diz eu vou pescar, os outros dizem também nós vamos contigo. Então, toda essa união que existia, que existe entre os apóstolos de Nosso Senhor, foi consolidada durante todo esse tempo. Então, esse desejo de estar juntos, de fazer a partilha, de buscar a unidade, aperfeiçoar a unidade que já era tão grande. Então, Simão Pedro, e ali manifestou-se desse modo. O versículo 2 vai dizer assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, aclamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Com certeza um deles seria também André, irmão de Simão Pedro. Aí disse-lhes, versículo 3, disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Então, essa unidade que se consumara no convívio com Jesus, e assim deve ser com todos nós. A unidade com Jesus, nós estarmos unidos a Jesus, significa estarmos também unidos entre nós. Um só coração, um só pensamento, uma só alma, diz lá o Evangelho, logo no começo dos Atos dos Apóstolos, era um só coração e uma só alma, esse desejo de estarem juntos, estarem reunidos, unidos. Então dizem eles: também nós vamos contigo. Aí continua a narrativa da pescaria. Chegada a manhã, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. E chegada a manhã, Jesus estava na praia. Os discípulos não o reconheceram. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, vocês têm acaso alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Disse-lhes ele: lançai as redes ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. E a semelhança dessa aparição na Galileia depois de sua ressurreição, vejam, a semelhança é muito grande entre a narrativa que é feita lá na pesca milagrosa, no Evangelho, por exemplo, de Lucas, e agora tudo se repete da mesma maneira. Pescamos a noite inteira e por causa da tua palavra, mas vou lançar as redes.
E agora, na aparição da ressurreição, ele vai dizer: lançai as redes à direita da barca e encontrarão. E da mesma forma como acontecera lá no chamado, no primeiro chamado que receberam de Jesus para serem pescadores de homem, o primeiro chamado para serem apóstolos, tudo se repete da mesma maneira aqui com Jesus ressuscitado. Olha aqui a delicadeza de Jesus em se dar a conhecer aos discípulos. Lá no episódio dos discípulos de Emaús, Deus se deu a conhecer lá no final ao partir o pão. Então estava com outra aparência, corpo ressuscitado, nada tem a ver com o corpo natural, na aparência. Ninguém há de reconhecer um corpo ressuscitado pela aparência. Aqueles que vivem, não vivem pela aparência. Mesmo lá em Moisés, quando os discípulos reconhecem que era Moisés e Elias, certamente Jesus lhes deu a conhecer, de alguma forma Deus lhes deu a conhecer que aqueles eram Moisés e Elias. Não estavam ressuscitados. Pedro não sabia quem era Moisés, nenhum dos apóstolos sabia quem era Moisés e quem era Elias. Viviam há tantos milhares de anos atrás, aí pelo menos 2000 anos atrás, Moisés e Elias. Então, não conheciam, mas certamente, de alguma forma, Jesus deu-lhes a conhecer que aqueles dois personagens que conversavam com ele na transfiguração do Monte Tabor eram Moisés e Elias. Como São Paulo diz, o corpo ressuscitado é muito diferente do corpo que nós temos hoje. A aparência é totalmente diferente. Assim como uma semente difere da planta, assim também o corpo ressuscitado difere do corpo natural, o nosso aqui, hoje, que nós vivemos. Então, as pessoas que forem consideradas dignas da ressurreição, os discípulos de Emaús conheceram só depois do partir o pão. Vejam como é sagrada a partilha do pão. É ali que se difere o humano do divino. Ali na partilha do pão se diferenciam o divino e o humano. Ali você distingue o divino. Nessa hora que Jesus se dá a conhecer aos seus discípulos. E assim acontece conosco hoje. Quando partimos o pão, vamos reconhecendo a palavra de Jesus em toda a sua dimensão. Vamos reconhecendo o poder de Jesus, a misericórdia de Jesus. Vejam, se eu tenho consciência de que Jesus é o meu Deus, nada lhe é impossível, nem dar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o poder de transformarem, de transubstanciarem o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Eu reconheço o poder de Deus. Se eu não reconheço que Deus pode isso, eu não reconheço o poder de Deus. Ou digo que o poder dele é limitado, ou estou testemunhando pela minha fé que Deus não é capaz de fazer aquilo. Veja a distorção da ideia de Deus que eu vou vivendo e vou passando essa ideia aos outros. Quanto mais eu nego, quanto mais eu duvido de que aquilo é o corpo e sangue de Jesus, tanto mais eu estou duvidando do poder de Deus. E que Jesus dá esse poder aos seus discípulos. Quanto mais eu duvido que Jesus pode dar esse poder aos discípulos, mais eu duvido da misericórdia de Deus. Se eu, que sou pecador, duvidar da misericórdia de Deus, eu estou condenado.
Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, é o pedido dele. Não teria ele a misericórdia que ele pede para nós? Então, é por isso que esse depósito da fé que vive há 2000 anos na igreja é tão precioso para nós. Senão, qualquer pessoa inflada de soberba que vive aí 40, 50 anos, vai achar que descobriu a maravilha que ninguém descobriu durante 2000 anos. Olha, só nisso. Imagina você se dissesse que estava presente na criação do mundo, que você viu criar o mundo. Então, o nível de orgulho e de soberba porque quer saber mais do que toda a igreja vivendo durante 2000 anos, à custa de tantas vidas, de tantos sacrifícios de vidas, pessoas que doaram toda a sua vida para Jesus, sem importar com nada, sem medo da morte, sem medo do sofrimento. Então, há uma pessoa que vive aí 40, 50 anos, vivendo generosamente, vivendo na abundância, vivendo sem nenhum sacrifício. Eu descobri a verdade que milhares e que milhões de pessoas nunca descobriram. Olha só a gravidade da soberba, a gravidade do orgulho, do egoísmo dessa pessoa. Como posso eu pressupor que descobri alguma coisa? Tudo que nós temos de uma igreja que vive 2000 anos buscando a compreensão das coisas de Deus, buscando a compreensão da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus e a vida da palavra de Deus. Se eu não creio na palavra, por exemplo, isto é meu corpo, eu não creio na palavra. Se não crerdes, aquele que não crê em mim também não crê naquele que me enviou. Vejam, isso vai se estendendo. Por isso que nós dizemos que a pessoa que não acredita que Deus tem o poder de tornar vinho seu sangue, o pão no seu corpo, não acredita no poder de Deus, não acredita na misericórdia de Deus, aquele que não olha com misericórdia para Deus. Veja, é bondade de Deus que nós possamos participar, nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue, estarmos unidos a Jesus, como na parábola da videira narrada em São João, no Evangelho de São João, nós recebemos da seiva, como o próprio Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo em mim. Se eu viver e não for glória de Deus, eu não estou vivendo. Se a glória é minha, eu estou tomando para mim uma glória que é de Deus. Por isso que sabiamente a Escritura vai dizer: vós buscais a glória uns dos outros. Quando alguém diz assim, só Deus pode perdoar pecados, diz a mesma coisa que os fariseus lá, diante daquele paralítico que puseram na presença de Jesus. Quem é este homem para perdoar pecados? Você não quer a misericórdia, que Deus oficialmente perdoe os teus pecados, sacramentalmente os perdoe? Olha a maravilha que tantos desprezam. Eu te perdoo em nome eu te perdoo no meu nome, não, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam perdoados os teus pecados. É em nome de Deus que se exerce a misericórdia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, nós precisamos dessa igreja que vive 2000 anos. Quantas lutas do passado, quantas heresias, quantas interpretações erradas daqueles que se julgavam letrados das Sagradas Escrituras.
Olhem os erros dos fariseus, dos sumos sacerdotes, quanto erro havia ali na interpretação da Sagrada Escritura, os saduceus. Jesus vai dizer para ele: vocês não compreendem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Não compreende, veja, você lê a Escritura e não compreende nem a Escritura nem o poder de Deus. Nos saduceus que não acreditavam na ressurreição, como ainda hoje existe pessoas que não acreditam na ressurreição, porque duvidam da misericórdia e do poder de Deus. É por isso que essa invenção humana, para nós católicos, é uma invenção humana. Você crê naquilo que você deseja crer, mas nós anunciamos o Evangelho. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Tempo presente tem a vida eterna. Não é que vai ter um dia quando... Não, nós temos a vida eterna. Só a ressurreição acontecerá no último dia, mas a vida eterna começa naquele que crê. Aquele que guarda a minha palavra tem a vida eterna. Olha a maravilha que Deus nos dá. É por isso que dizemos tantas vezes como as pessoas gostam da morte. As pessoas, por exemplo, que gostam, que acreditam em reencarnação, duas coisas: gostam da morte, gostam de morrer várias vezes, gostam de sofrer, porque não existe uma vida nesse mundo em que não passe por dores, por aflições, se não por dores físicas, por aflições, por medos. Olha que horrível viver com medo, mesmo aqueles abastados que vivem generosamente à custa de uma sociedade toda, vivem sempre com medo de perder aquilo que têm, eternamente com medo, eternamente entre aspas, vivem toda uma vida com medo de perder aquilo que têm. Então, duvidam da misericórdia e do poder de Deus. Por isso, para eles, Jesus não é Deus. Olha, também aí o grande erro, a grande blasfêmia, que as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que Jesus é o nosso Deus, que toda a palavra é de Deus, não é de um profeta qualquer, não é de um fazedor de milagres, não é de um mestre, não é de um teólogo, é a palavra de Deus. Deus veio ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco, se fez presente, o Verbo se fez carne e habita entre nós. O Verbo eterno veio habitar entre nós, e como é eterno, habita eternamente no meio de nós, em corpo, sangue, alma e divindade. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Olha, então, aqui nós tratamos do poder e da misericórdia de Deus. Aqueles que julgam que descobriram alguma coisa, olha o que São Paulo vai dizer numa de suas cartas: ainda que um anjo do céu, uma outra pessoa, um outro profeta, viesse pregar algo diferente do que eu vos prego, que ele seja abominável, que ele seja desprezado, que ele seja anátema, que ele seja desconsiderado, que nenhuma de suas palavras seja ouvida, seja anátema, seja separado de você, porque nenhuma de suas palavras, decorrendo do erro, vai levar à vida. Não é isso. A reencarnação é um pretexto para vivermos uma vida cômoda, sossegada, sem nenhuma entrega, sem nenhum despojamento de si, sem nenhuma responsabilidade. Aqueles que fazem aí, você vê lá qual é a diferença da caridade.
se eu não tiver a caridade, ainda que eu falasse língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo a chamas para ser queimado, ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e desse aos pobres, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. E que é a caridade senão o amor a Deus? O amor real a Deus? O amor real a nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso Deus. Então, se você não ama a Deus, você não tem caridade, aí que ele vai dizer, não adianta nada que mesmo você entregando toda a sua fortuna. Por quê? Porque as pessoas não entregam suas vidas a Jesus e não entregam suas vidas porque querem viver, vamos dizer, as facilidades deste mundo. Não querem compromissos, nem com a verdade, nem com a igreja, nem com os irmãos. Que me custa a pessoa que tem posse, que custa dar aí um pouco da sua fortuna, do seu dinheiro, da sua esmola. Isso é que é esmola. Se eu não tiver o amor, eu não sou nada. De nada vale eu pegar toda a minha fortuna e der aos pobres, se eu não tiver a caridade. E aqui no que se resume a caridade, principalmente na consciência clara, plena, absoluta de que Jesus é Deus. Então, nenhuma comparação com nenhum profeta, por mais poderoso que se tenha outorgado a si mesmo o título de profeta, ou por mais que os outros lhe tenham outorgado o título de profeta. E mesmo nós, então os santos quem são? Os santos são aqueles que rasgaram suas vidas e viveram da palavra de Deus e pela palavra de Deus. Nada se lhes importava senão a Deus, porque sabiam que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus sempre será Deus. Nunca trocaremos, sob circunstância nenhuma, a palavra de Deus por a palavra de um profeta, jamais. Mais poderoso que fosse esse profeta, mais milagres que fizesse, mais poder que tivesse. A Escritura fala isso no fim dos tempos. O inimigo de Deus vai fazer coisas espantosas a ponto de seduzir a muitos, porque muitos estão atrás de coisas grandiosas. Mas Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o domínio, agora e por toda a eternidade. Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Jesus não é um sábio, Jesus é Deus. O Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus. Por mais poderoso que fosse um profeta, ele é pó na presença de Deus, porque todos foram criados por Ele, por Jesus. O Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. É essa a diferença do que nós cremos, do que a nossa igreja nos ensina. Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. Nenhum poder, nenhuma majestade, nenhum profeta, nada que não tenha sido feito por Jesus, pelo seu poder, porque Ele dá a vida a todas as coisas. Nele, o que vai dizer a Sagrada Escritura? Nele havia a vida, São João vai dizer, e a vida era a luz dos homens. Só nele há vida. Não existe nenhum profeta que possa dar a vida, nenhum santo que possa dar a vida como doação de força de vida para viver eternamente. Quem são os santos? Somos todos nós que vivemos pela palavra,
que não morremos e por não morrermos, por vivermos eternamente, estamos todos unidos. Vejam, a graça dos apóstolos todos unidos, todos aqueles que creem estão unidos para suplicar por todo mundo a salvação de todos, o grande desejo de Deus. Eu vou suplico em vida pela salvação de todos, para que a salvação alcance a todas as pessoas. Depois da minha morte nesse mundo aqui, continuo vivendo, continuo suplicando, o amor não morre. O amor pela igreja, o amor por todos os que ficarem não morre. Eu vou continuar louvando a Deus, vou continuar suplicando a Deus pela salvação de todos, porque eu vivo e vós vivereis, é a palavra de Jesus, é a palavra do nosso Deus. É Ele que nos dá a vida eterna, é por Ele que nós vivemos eternamente, é por Ele que todos os santos vivem eternamente. E não vivem para dizer que são maior do que os outros, pelo contrário, vivem porque amaram a Deus na vida, deram toda a sua vida para que Jesus fosse conhecido. O amor não morre, o amor pelos irmãos não morre, o amor por Deus não morre, o amor pela igreja não morre. Todos os santos que estão no céu, todos os anjos, suplicam incessantemente. Os anjos mais no louvor, aqueles que pertenceram, passaram por essa vida, louvam a Deus incessantemente. Adoram a Deus, adoram a Jesus como Senhor e Criador de todas as coisas. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Falando, é claro, também de todo o povo judeu, não só, mas também de todo o povo judeu que esperava a salvação e que não o reconheceu como Deus. Quando ele diz, eu sou Deus, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Salomão, não o reconhecem, sou maior que Davi. Davi o chama Senhor, então eu sou maior do que Davi. Davi se referia a mim quando estava dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Deus, Jesus é Deus. A palavra que nós ouvimos é a palavra de Deus. Jesus é o nosso Deus. Por isso que São Paulo vai dizer, ainda que um anjo do céu viesse pregar alguma coisa diferente da que nós pregamos, ele seja separado de você, ele seja anátema, ele não seja ouvido, ele não seja considerado em você como uma palavra útil. Ou seja, nada daquilo que ele falar seja ouvido. Então, nós cremos na vida, nós amamos a vida, nós vamos continuar vivendo e amando a vida, vivendo e amando a Deus, e amando aos irmãos, e amando a igreja, instrumento de salvação para tantas pessoas, os que vieram e os que ainda virão. É isso, o instrumento de salvação, o sacramento de salvação, o sinal visível aonde todos estamos congregados, rezando uns pelos outros. Quando você está doente, você não diz, rezem por mim, para que eu seja sarado, para que eu seja curado desse mal, dessa doença. Quando você está em depressão, por exemplo, rezem por mim, porque eu não tenho forças para sair disso. O irmão está rezando por você porque ele está vivo. E o amor não morre, você viu lá, a caridade não morre. De que adianta eu cantar com a boca cheia, o amor não morre, as profecias desaparecerão, os milagres cessarão, a esperança cessará porque eu vou estar na posse do bem eterno. Que adianta você cantar isso com toda a alegria do seu coração se você não crê que você vive também eternamente e vive e tem amor e o seu amor não morre.
O amor não morre. Todas as coisas passarão, mas o amor não passará. As minhas palavras, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz Jesus. É disso que nós vivemos, da palavra. Como a palavra não passa, nós também não passamos. O Espírito Santo nos ilumine a todos para esse grande dom da vida que todos nós cremos e que queremos que todos creiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, por toda a vida, pela vida presente e pela vida futura, Ele seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.